Olá, pessoal! Vamos falar hoje um pouquinho sobre o que causa um caso de trombose? Bom, vamos lá. Como predisponentes para desenvolvimento de trombose, a gente tem que ter pelo menos de 3 fatores que favorecem a coagulação. Então, por exemplo, a diminuição de velocidade de fluxo do sangue dentro da veia. Ficar muito parado, né? Um sedentarismo, imobilização, uma cirurgia prolongada, por exemplo, onde você ficou imóvel, anestesiado muito tempo, uma imobilização, teve uma fratura e não está conseguindo movimentar uma perna, por exemplo, alguém que teve um AVC e ficou com uma sequela, com dificuldade de movimentação de um lado do corpo, não consegue andar. Então esses são fatores, exemplos de situações que diminuem a velocidade do sangue. Sangue com velocidade menor tem maior tendência à coagulação. Outra situação que predispõe a trombose venosa profunda são as lesões na parede do vaso. Por exemplo, no caso de traumas, né, pancadas, onde pode ter estiramento da veia e lesão ali do vaso, mesmo traumas, às vezes traumas cirúrgicos, lesões onde a veia foi cortada e precisou ser suturada. Nessas situações a gente também tem aumento do risco de desenvolver trombose. E situações onde a gente altere os fatores de coagulação ou favoreça, né, essa coagulação do sangue por constituição mesmo do sangue, dos componentes do sangue. Que aí, por exemplo, pode ter a predisposição genética nos casos da trombofilia, né, onde alguns constituintes do sangue podem favorecer essa coagulação. Situações de tumores, por exemplo, que liberam algumas substâncias no sangue que também favorecem essa coagulação. Alguns tipos de doenças também favorecem a coagulação, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico é uma outra situação que favorece. E nos meus questionamentos ontem, algumas pessoas falaram sobre o uso de hormônios anticoncepcionais. Eles aumentam um pouco o risco de trombose, mas geralmente para esse aumento ser mais significativo tem que estar associado a algum outro fator, né? Ou um trauma, uma imobilização, alguma outra situação que vai potencializar. Então, para desenvolvimento da trombose, em geral, a gente tem mais de um fator envolvido e aí a gente acaba culminando no desenvolvimento dessa trombose, tá? Varizes aumenta o risco de trombose? Sozinho, um pouquinho, tá? Mas geralmente também, para quem tem varizes mais calibrosas e associado a algum outro fator, alguma outra situação que favoreça esse desenvolvimento, uma dessas 3 situações que eu falei para vocês, ou lesão do vaso, ou diminuição de velocidade de fluxo dentro da veia, ou então alteração nos componentes do sangue, aí sim tem mais chance de trombose, tá? Então, assim, a gente tem que avaliar caso a caso, situações individualizadas, porque a gente pode ter escondido no meio da história do paciente vários fatores que no fim culminam com o desenvolvimento da trombose.